Bem-vindos ao canal Lavando Money. Esse é o 25º vídeo da série Como Ser Aprovado na EICMS estudando um pouco mais de 10 minutos por dia. Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a identificação de pessoas politicamente expostas, os PEPs, o conceito de Know Your Employee, conheça seu funcionário, o monitoramento e a comunicação de transações suspeitas, o uso de ferramentas automatizadas de PLDFT e, por fim, vários sinais de alerta que podem indicar lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. Então, vamos começar pelo conceito de PEP, né, que é a pessoa exposta politicamente. Em termos simples, é uma pessoa que ocupa ou ocupou, né, um cargo público de destaque e que, por isso, apresenta um risco maior de envolvimento com corrupção, suborno, desvio de recursos públicos ou até abuso de poder. É muito importante entender que o risco não existe só por causa da pessoa em si, mas pelo acesso que ela pode ter ao dinheiro público, a uma influência política, a contratos governamentais e decisões também estratégicas. Por isso, as instituições financeiras precisam aplicar controles mais fortes. E aqui tem um detalhe muito importante para a prova da EICMS, que normalmente o risco não fica apenas na figura ali da PEP. Ele também pode alcançar familiares próximos, sócios, empresas ligadas a essa pessoa e outros associados próximos. Então, quando a prova fala de PEP, pense sempre de forma mais ampla, não só no nome do político ou do agente público alicitado na questão. Na teoria, parece simples, né, identificar um PEP, mas na prática esse é um dos maiores desafios do compliance. O material ali da EICMS, ele destaca que ainda não existe uma forma totalmente clara e universal de identificar todos os PEPs e seus associados ao redor do mundo. Existem provedores privados com bases de dados de PEPs, mas essas bases elas podem ser incompletas, podem conter erros e muitas vezes elas até geram dúvida na hora da correspondência. Por exemplo, imagina que seu cliente se chama João Silva. Se o banco de dados mostra um João Silva que é ex-ministro em outro país, como ter certeza de que é a mesma pessoa se não houver, por exemplo, data de nascimento, endereço ou outro dado identificador confiável? Além disso, os PEPs de alto risco eles podem tentar evitar detecção usando empresas de fachada, estruturas offshores, contas em nome de pessoas jurídicas ou até parentes e terceiros. Ou seja, muitas vezes a instituição não enxerga a PEP diretamente, mas enxerga uma estrutura suspeita ao redor dela. Mas, se não existe uma lista perfeita, então como que a instituição, né, ela pode trabalhar? Ela precisa utilizar múltiplas fontes. O texto da apostila até cita, por exemplo, bases privadas, fontes públicas e também informações indiretas. Se o cliente está ligado a um país com alto risco de corrupção, isso também pode aumentar o nível de atenção. Outra fonte pública pode ser a lista ali de chefes de Estado e ministros divulgada por órgãos oficiais. Mas essas listas, elas costumam ser limitadas e não trazem também todos os dados necessários. Então, na prática, a identificação de PEP não depende apenas de bater um nome. Ela depende também do contexto, país de origem, atividade econômica, tamanho da conta, finalidade da relação, a origem dos recursos e, claro, a estrutura societária. É por isso que um programa forte ali de CDD e monitoramento é tão importante. E identificar a PEP, ou o PEP, né, é só o começo. Depois disso, a instituição ela precisa tratar esse cliente com diligência reforçada. Em linguagem simples, isso significa conhecer melhor quem é essa pessoa, de onde vem o patrimônio, de onde vem os recursos movimentados e qual o propósito daquela conta ou do relacionamento. Também pode ser necessário obter aprovação de nível superior da instituição para aceitar ou até manter o relacionamento com o PEP. E não termina aí. Clientes classificados como PEP precisam ser acompanhados continuamente, porque o risco não desaparece depois da abertura da conta. Um exemplo fácil: imagine que uma empresa offshore quer abrir uma conta e que o beneficiário final é o irmão de um ministro de obras públicas de um país com histórico alto em corrupção. Mesmo que a documentação básica esteja correta, a instituição deve aprofundar a análise, entender a origem do patrimônio e também monitorar esse relacionamento com muito mais cuidado. Agora vamos para outro tema muito cobrado, que é o conheça seu funcionário. A lógica é simples e muito importante. Não são só os clientes que representam risco. Pessoas de dentro da instituição também podem facilitar lavagem de dinheiro, corrupção, fraude, vazamento de informações e ocultação de atividades suspeitas. Por isso, um programa de robusto ali, né, de PLDFT, ele não pode olhar apenas para fora. Ele também precisa olhar para dentro. O conheça seu funcionário existe justamente para que a empresa conheça os antecedentes do funcionário, possíveis conflitos de interesse, histórico profissional e fatores que possam ali torná-lo vulnerável à cumplicidade com crimes financeiros. Na prática, o conheça seu funcionário ajuda a reduzir o risco de um funcionário aceitar propina, ignorar alertas, passar informação sigilosa para clientes ou até manipular ali os processos internos.
Então, um bom programa ali de conhecer seu funcionário inclui várias camadas de controle. A primeira é a verificação, né, de antecedentes antes da contratação. Isso pode incluir checagem criminal, referências profissionais, formação acadêmica, certificações e histórico de emprego. Depois da contratação, entram outros controles, como a descrição clara de cargos, o código de ética, a segregação de funções, os níveis de aprovação, o monitoramento, a dupla checagem em funções sensíveis e também reavaliações periódicas. A ideia central é esta: quanto mais sensível for o cargo, mais robusta deve ser a verificação. Não faz sentido aplicar exatamente o mesmo nível de diligência para um cargo administrativo simples e para alguém que terá acesso, por exemplo, a alertas de monitoramento, aprovações de pagamentos, cadastro de clientes de alto risco ou até informações confidenciais da área de compliance. A apostila deixa claro que a verificação de antecedentes é uma ferramenta importante de gestão de risco. Ela ajuda a confirmar, né, se o candidato realmente tem as qualificações que informou e se existe algum histórico criminal ou outro fator relevante que possa ali representar algum risco para a instituição. Em alguns países, a regulação até proíbe que pessoas condenadas por crimes de desonestidade ou lavagem de dinheiro atuem em determinadas funções sem autorização prévia do regulador. Então, aqui o tema deixa de ser apenas boa prática e passa a ser também uma obrigação legal. Outro ponto importante para a prova é que a instituição também deve se preocupar com terceiros, consultores e prestadores de serviço, especialmente quando eles têm acesso a sistemas, dados sensíveis ou até processos críticos. E agora nós vamos entrar em um dos pilares operacionais ali do PLDFT, que é o monitoramento de transações suspeitas ou atípicas. A regra geral é que não existe uma fórmula mágica para definir o que é suspeito ou não. O que existe é a análise de contexto. Então, a instituição deve observar se a atividade faz sentido para aquele cliente. Está compatível com a renda declarada, com o negócio informado, com o histórico transacional, com o perfil geográfico, com a finalidade da conta. O monitoramento ele precisa ser baseado em risco. Uma instituição pequena e local não vai ter exatamente o mesmo sistema de uma instituição global, por exemplo, mas ambas precisam ter a capacidade de detectar padrões estranhos, gerar alertas, investigar e documentar as decisões. A apostila ela traz vários exemplos ali clássicos, né, de relatórios que ajudam a detectar possíveis indícios de lavagem de dinheiro. Um deles são transações acima do limite de declaração. Outro exemplo também muito importante são as transações logo abaixo do limite, que pode ali indicar uma estruturação, por exemplo. Também podem ser analisadas, né, transações agregadas ao longo de um período, como 30 dias. Às vezes, cada operação isoladamente parece pequena, mas o conjunto mostra um padrão suspeito. Além disso, relatórios sobre transferências internacionais, instrumentos monetários, atividades em contas novas e mudanças bruscas de comportamento também são muito úteis. Um exemplo simples: imagina só um cliente que sempre movimentou $3.000 por mês e passa de repente a receber diversos depósitos em espécie de $9.800 em dias próximos. Mesmo que cada depósito individualmente fique abaixo de um limite regulatório, o padrão, né, geral pode identificar uma tentativa ali de evitar um reporte. Então, quando um alerta aparece, a instituição ela precisa seguir um processo formal. Primeiro, a atividade suspeita pode ser identificada por funcionários, por sistemas automatizados ou até por questionamentos de autoridades. Depois vem a investigação. Essa investigação ela precisa ser documentada. A instituição deve registrar por que concluiu que a atividade era suspeita ou por que decidiu não reportar. Essa documentação é essencial para a auditoria, para a supervisão regulatória e, claro, para a defesa da própria instituição. Outro ponto importante é a governança. Dependendo da estrutura da empresa, os relatórios sobre transações suspeitas podem ser levados periodicamente à alta gestão ou ao conselho. E tudo isso depende do treinamento contínuo, porque muitas vezes o primeiro sinal de alerta surge ali na ponta, com um atendente, um gerente ou um analista percebendo algo fora do normal. Esse também é um ponto muito importante para a prova, porque quando a instituição reporta uma atividade suspeita, ela não pode avisar o cliente. Isso é o chamado tipping off. E não vale apenas não mostrar o relatório. Também não pode dar dica, insinuar, mudar o comportamento de forma a revelar para o cliente ali, né, que houve o reporte. Nos Estados Unidos, por exemplo, a confidencialidade do SAR é levada muito a sério. A instituição não pode divulgar nem mesmo se um SAR foi ou não emitido. E claro, isso existe para proteger a investigação e evitar que o cliente destrua provas, mova recursos ou ajuste seu comportamento. Ao mesmo tempo, a legislação normalmente oferece salvaguarda para a instituição e também para os seus funcionários quando fazem o reporte de boa-fé. Isso é essencial para que o medo de processo judicial não impeça o cumprimento da obrigação de reportar. Devido ao volume de clientes, transações, regras e controles totalmente manuais são insuficientes para a maioria das instituições.
Por isso, as soluções automatizadas de PLDFT se tornaram fundamentais. Esses sistemas, eles podem fazer várias coisas, como verificar clientes automaticamente, comparar nomes com listas de sanções, monitorar transações, gerar casos de investigação, automatizar relatórios regulatórios e também manter uma trilha de auditoria mostrando tudo o que foi analisado e decidido. Mas atenção, tecnologia não substitui o julgamento humano. Um sistema gera alertas e organiza dados, mas ainda é necessário alguém analisar o contexto, investigar, né, tudo ali sobre o cliente e decidir. Então, para a prova, lembre-se sempre, a automação melhora a eficiência, padroniza a rastreabilidade, mas ela não elimina a necessidade de governança e análise crítica. Então, na hora de escolher uma solução tecnológica, a instituição ela precisa avaliar muito mais do que o preço. O sistema ele precisa ser capaz de monitorar as transações, de coletar e armazenar as informações de CDD, de analisar alertas dentro do contexto ali do cliente, criar casos, apoiar investigações e também emitir relatórios regulatórios. Também é muito importante que o sistema consiga integrar dados de diferentes linhas, né, de negócio. Se o cliente tem conta corrente, empréstimo, corretora e transferências internacionais, a instituição precisa enxergar esse relacionamento de forma integrada. Além disso, deve-se avaliar facilidade de uso, flexibilidade para ajustar as regras, a necessidade de suporte técnico, a escalabilidade, né, e o custo total ali do sistema. E em muitas instituições, isso é feito por meio de um sistema, né, do que a gente chama de RFP, ou ali de solicitação de propostas, envolvendo compliance, operações, tecnologia e também áreas de negócios. E agora nós vamos falar sobre os sinais de alerta. O material ali da Akems, ele traz vários exemplos de comportamento atípico de cliente. Um cliente muito nervoso, excessivamente preocupado com regras de report ou perguntando detalhes sobre como a instituição registra e comunica as operações, pode estar tentando, né, entender como evitar uma detecção. Também é um sinal de alerta quando o cliente desiste da operação depois de descobrir que ela será reportada. Tenta oferecer vantagem ao funcionário ou assim, né, age de forma sem sentido do ponto de vista comercial. Um exemplo clássico, né, imagina só que um cliente ele tem um saldo alto e mesmo assim rejeita uma opção de conta que pagaria juros melhores sem motivo plausível. Outro exemplo é um estudante que movimenta grandes quantias internacionais sem explicação compatível com a sua realidade. Esses comportamentos não provam um crime, né, por si só, mas eles podem sim justificar uma análise reforçada. Além do comportamento, a própria identificação do cliente ela pode trazer sinais de alerta. O texto da apostila menciona casos como documentos suspeitos, recusa em apresentar a documentação original, resistência em fornecer informações pessoais ou comerciais e também consistências, né, entre os dados informados. Hoje, isso ainda é mais importante, né, no onboard digital. Por exemplo, se o cliente diz morar em um país, mas o IP usado no cadastro aponta sistematicamente para outro país de alto risco, por exemplo, isso merece especial atenção. O mesmo vale para empresas que não conseguem explicar claramente, né, a natureza do negócio, ou a origem dos recursos, ou a atividade ali que é esperada na conta. Outro sinal importante é o cliente que não quer receber extratos, e-mails ou qualquer comunicação da instituição. Em alguns casos, pode haver uma explicação legítima, mas em outros, isso pode indicar tentativa de operar sem deixar nenhum rastro visível. E para fechar esse vídeo, eu quero que vocês tenham, né, em mente 6 ideias principais. A primeira, PEP não é sinônimo automático de crime, mas é sinônimo de risco mais alto. E por isso, né, exige ali uma diligência reforçada. Segunda coisa, conhecer o funcionário é tão importante quanto conhecer o cliente, porque o risco interno pode destruir todo o programa de compliance. Terceira, monitoramento de transações suspeitas deve ser baseado em risco e em contexto, não só em valores isolados. Quarto, a confidencialidade no reporte de atividades suspeitas é fundamental. Nunca se pode dar dica nenhuma ao cliente. Quinta, tecnologia é indispensável para ganhar escala, controle e, claro, rastreabilidade, mas não substitui o raciocínio do analista, da pessoa. E sexto, sinais de alerta não são prova definitiva de lavagem de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo. Eles servem para chamar, né, a atenção e justificar uma investigação mais aprofundada. Então é isso, pessoal. Se esse material te ajudou, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tchau!